Boa noite, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na pessoa do Tatá, eu quero saudar a todos, né? Esse Tatá que tem sido esse testemunho para vocês, para mim também, né? De pregador, de líder. Vejo você pregando por aí, às vezes nas redes sociais. Você acredita que quem me acompanha aí no Instagram, vocês me seguem no Instagram? Quem me segue não andará nas trevas, viu? Está vendo que eu estou postando aí quase um vídeo por dia, né? Aí esses dias eu fui dar uma olhadinha no número de visualizações. O que tem mais visualização é o vídeo de Tatá que eu postei. Então, nesse negócio está um pouco errado. Parece que eu não tenho muito carisma para o negócio, não. Mas a pessoa dele, quero saudar a todos vocês, né? Dizer que é uma alegria mais uma vez estar aqui. E eu vou ser breve nesse ensino da noite, porém, apesar de breve, mas eu acredito que seja um tema muito importante, um assunto que pode, uma palavra de Deus, na verdade, que pode trazer uma boa luz para nós, especialmente para nós que exercemos liderança e governo numa comunidade. Por isso eu vou pedir que você pegue o texto do Evangelho de São João, no capítulo 13, marque aí na sua Bíblia. Nós vamos ler oportunamente dois textos, o do capítulo 13, e depois um pouquinho na frente a gente vai pegar alguns versículos do capítulo 15 do Evangelho de São João. Todos vocês que estão aqui são, de algum modo, responsáveis por uma comunidade cristã, né? Eu pensava até que eu iria falar só para o conselho, aquele conselho mais restrito, né? Estava me imaginando, inclusive, naquele auditóriozinho ali, menor e tudo. Eu vejo que é um pouco mais amplo aqui, que tem líderes das diversas comunidades da rede, né, Javenice. Mas, de qualquer maneira, cada um de vocês, todos vocês que estão aqui, de algum modo, são responsáveis por uma comunidade cristã, estão na liderança dela, né, na coordenação, e, ao mesmo tempo, por uma instituição religiosa. Eu quero destacar essas duas coisas. Uma comunidade cristã, quando a gente fala de comunidade cristã, nós estamos nos referindo mais ao grupo de pessoas, as quais você foi constituído, de algum modo, uma autoridade sobre elas, um líder, né? Foi chamado por Deus, ao menos por um tempo, né, de fazer esse processo de condução e de liderança. Mas, ao mesmo tempo, a comunidade que você dirige, ela é uma instituição. Ela tem uma casa de formação, provavelmente, ela muito provavelmente tem um CNPJ, ela tem um nome a zelar lá na cidade onde você reside, onde você conduz, né? Então, ao mesmo tempo que você dirige uma comunidade cristã, ou seja, um grupo de pessoas, um grupo de irmãos, você também é responsável por uma instituição religiosa. E essas duas realidades, elas são como que coexistentes. Então, existe o grupo de pessoas, mas não é só um grupo de pessoas, tem uma instituição. E essas duas realidades são como alma e corpo, é como espírito e lei, é como Cristo e a igreja, vocês me entendem? Quer dizer, são duas coisas que vocês precisam, digamos assim, gerir. Tem o espírito comunitário, mas, ao mesmo tempo, tem as questões práticas da instituição, aquilo que seria mais propriamente burocrático. Não sei se me faço entender. A tentativa de separar essas duas dimensões, ela é sempre artificial e ela não funciona, ela gera dois tipos de extremismo, ou um espiritualismo exagerado, quando a pessoa, o líder, não se incomoda com o aspecto da instituição, inclusive com o aspecto burocrático. Não sei se vocês já viram pessoas que gerem instituições eclesiais e não se preocupam, por exemplo, com
com os aspectos de impostos, os aspectos institucionais propriamente dito, né? Contratos, conta bancária, faz tudo na base do improviso. Isso seria uma espécie de espiritualismo. Mas também tem aquelas pessoas, aqueles líderes que adotam uma espécie de legalismo. Ele não se preocupa com as pessoas, ele está mais preocupado com as disciplinas, as regras, as rubricas, né? Aquilo que vai manter propriamente a instituição. E esses dois extremos, eles não são, nenhum dos dois é adequado para o exercício da liderança. Eu fico pensando, por exemplo, na mensagem de Jesus sem o Antigo Testamento. A própria Sagrada Escritura, ela mostra um pouco isso para nós. Porque, pense comigo, a mensagem de Jesus sem aquele rigor do Antigo Testamento. Facilmente a gente poderia cair numa espécie de laxismo, mais ou menos como se cai hoje em dia, né? Deus me ama como sou mesmo, então não tem que fazer nada. Mas também eu fico pensando na mensagem do Antigo Testamento sem o Evangelho. É um rigorismo, pode se transformar num rigorismo, uma coisa que oprime, que suprime as pessoas. Apesar de coessenciais, e vocês líderes precisam lidar com essas duas coisas, elas também vivem em tensão, é um fato. Então, ao mesmo tempo que você precisa equilibrar essas duas coisas, né, gerir pessoas, gerir laços comunitários, gerir relacionamento e gerir burocraticamente uma instituição por outro lado, essas duas coisas, embora elas sejam coessenciais e coexistentes, às vezes elas vivem em tensão, e é função dos líderes promover esse equilíbrio. Tem uma imagem clássica, que é essa imagem aqui, já ouviram falar? Não, que ela não fala, né? Mas certamente vocês já viram o ícone do Pantocrato, né? Dizem, eu mesmo nunca vi não, mas eu sou muito ruim de contemplação. Dizem que os dois olhos do Cristo Pantocrato, um é mais rígido, mais rigoroso, e outro é mais terno. Então seria por isso que muitas vezes esse ícone ele reflete o governo de uma comunidade, porque o governo de uma comunidade precisa ser firme, né, para poder manter a disciplina de uma instituição, mas ao mesmo tempo ele precisa ser terno com as pessoas. Então, o Pantocrato teria então esses dois olhares, né, para promover o equilíbrio. Porém, e volto a dizer, a função tua como líder é uma função pantocrática, vamos dizer assim. Seria promover essas duas coisas, uma espécie de rigor e de firmeza, mais ou menos como é a vida de um pai de família. Ele precisa ser firme em algumas circunstâncias, mas ao mesmo tempo ele precisa ser terno com os filhos e com os outros membros da família. Só que se em algum momento você que tiver que fazer uma escolha, se em algum momento essa tensão entre a instituição e a vida das pessoas, ela assumir uma condição que você tenha que fazer uma escolha, que você não sabe, você não vai conseguir promover o equilíbrio, se isso acontecer, penda para as pessoas. Penda para as pessoas. Perca a instituição. Perca a disciplina. O ideal é que a gente mantenha o equilíbrio, vocês estão me entendendo? Mas se por acaso a tensão chegar num ponto que você não sabe para onde ir, não tem como fazer o equilíbrio, penda para as pessoas. É melhor a gente perder a instituição do que perder as pessoas. Porque a instituição a gente recupera. Se você perder um patrimônio, se você perder um CNPJ, se você perder até a fama da instituição dentro de um lugar, você mais na frente você consegue recuperar. Mas as pessoas é mais difícil a gente recuperar quando a gente as perde. Penda sempre para as pessoas. As consequências de
de um erro, porque você diz, mas se eu pender para as pessoas, eu posso cometer um erro, Ronaldo? Pode, de fato pode, mas as consequências de um erro dessa natureza, elas são menos trágicas, porque a letra, ela mata. Já foram cometidas na história da humanidade, meus irmãos e irmãs, muitas atrocidades em nome de Deus e em nome de proteger as instituições, inclusive a Igreja Católica. A gente já cometeu muitas atrocidades, a gente já omitiu muitos pecados, a gente já fez sofrer mais ainda as vítimas para tentar proteger a instituição. Então, penda para as pessoas. O farisaísmo é uma das maiores pragas da história das religiões, pelo mal que ela causa aos outros, mas também pelo mal que ela causa aos próprios fariseus. Você pega o texto do Evangelho, por exemplo, Jesus narra que quando ele estiver lá na glória, quando ele voltar na glória, ele vai colocar lá os cabritos, né, as ovelhas, uma à direita e outra à esquerda. E em diversas passagens dessa natureza, as pessoas elas se perguntam, elas dizem, mas como assim? Quando foi que nós fizemos isso? Ou quando foi que nós deixamos de fazer isso? Ou mais especificamente, mas Senhor, nós não pregamos no Teu nome, não fomos nós que fizemos milagres no Teu nome, etc, etc. E Jesus usa uma frase muito contundente, ele diz, não vos conheço. Conhecimento na Bíblia significa intimidade, vocês sabem disso, né? Jesus está dizendo, não tenho parte com vocês, não tenho intimidade com vocês. E foram pessoas que fizeram muitas coisas por Deus, trabalharam muito por Deus. Então, as consequências de um erro em benefício das pessoas, quando você age em benefício das pessoas, mesmo que você cometa um erro, as consequências são bem menores do que quando você pende para o lado da estrutura. A gente precisa preservar as pessoas. O maior tesouro que você tem na sua comunidade são as pessoas, mesmo aquelas mais difíceis, mesmo aquelas mais custosas, aquelas mais trabalhosas. Elas são o grande tesouro que você tem. Teve uma ocasião que eu fui no Rio de Janeiro, visitei o Museu do Inconsciente. Já ouviram falar? Museu do Inconsciente. Era um antigo hospício que tinha lá no Rio de Janeiro, que depois foi passando por uma espécie de transformação por causa do trabalho de uma psicóloga chamada Nilce da Silveira, que ela começou a tentar trabalhar a cura da loucura por vias não convencionais na época, porque na época se utilizava muito choque elétrico, uma série de métodos assim muito agressivos, e ela começa a trabalhar mais com arte, é curioso, né? E tem um louco, um paciente, né? Não vamos dizer louco, não, vamos dizer um paciente, um paciente chamado Lúcio Noema, que ele faz esculturas belíssimas. Quando eu estive lá no museu, tem uma série de exposição, tem uma exposição, uma ala, somente com as esculturas dele. E eu encontrei isso daqui, ó. Deixa eu passar aqui e passar bem bacana assim, porque vocês sabem que isso me dá autoestima, né? Quando eu tenho esse laserzinho aqui, eu me sinto empoderado, não sei porquê, né? Tem uma que me chamou muita atenção, sabe? Porque eles colocaram do lado um do outro, essas duas esculturas aqui são dele. Só que essa daqui foi feita, ele fez depois que aplicaram um procedimento que era razoavelmente conhecido na época, as pessoas da área de saúde vão saber, chamada lobotomia, que é uma espécie de corte ou destruição das fibras que ligam a parte frontal da anterior do cérebro. É para fazer a pessoa, aquilo que ela
de certa maneira, projeta, ela não consiga comunicar. Então, essa técnica ela foi aplicada, por exemplo, além em pessoas com deficiência mental, ela foi aplicada em homossexuais, em alcoólatras, em militantes políticos, em mães solteiras, em mendigos. Aplicaram no Lúcio Noema. Veja o que ele fazia antes. Veja o que ele conseguiu fazer depois. Agora, depois que aplicaram a técnica da lobotomia, ele ficou bonzinho assim, para os outros. Ele não fazia mais mal a ninguém, porque o que a loucura dele processava, ele não conseguia projetar. Então, ele ficou uma pessoa que não incomodava mais a comunidade. Em compensação, se tirou dele, talvez, a única coisa que exprimia aquilo que era de mais bonito nele, que era a arte. Só para dizer que, às vezes, a gente quer privilegiar a instituição e a gente pode matar pessoas. A gente pode destruir pessoas. Então, as consequências disso é muito mais sério. Se houver uma tensão, por favor, privilegiem as pessoas. E tem um episódio bíblico, que é esse que eu trouxe para vocês, que nos inspira a esse respeito. É o chamado lava-pés. Um texto muito conhecido, mas que vale a pena a gente fazer a leitura. Acompanhem comigo. Capítulo 13 do Evangelho de São João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até ao extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo. E notem o que diz o Evangelho. Sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depois as suas vestes, e pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O que nós temos aqui? Claro que existem diversas possibilidades de interpretação. Tenho certeza que vocês fariam excelentes meditações a partir deste Evangelho. Mas eu quero chamar a atenção que existe aqui um conflito, e um conflito comunitário. O líder desta comunidade dos discípulos, que era Jesus Cristo, ele estava numa situação muito complicada, porque um dos seus escolhidos, um dos seus membros, e é muito importante a gente entender isso, Judas era um membro da comunidade. A gente aqui depois, claro, porque hoje em dia é fácil para a gente desqualificar, chamar ele de filho da perdição, seja lá o que for, mas naquele momento Judas era um dos membros da comunidade. Jesus, na condição de líder, ele sabe todas as coisas, por isso que eu ressaltei com vocês e enfatizei essa expressão que o evangelista diz, sabendo Jesus. Jesus sabia de tudo. Você lê o evangelho, você constata isso. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Jesus sabia quem era Judas. Agora, imagine você no lugar de Jesus. Você é o líder da comunidade. E um dos membros da comunidade, você fica sabendo, não por vias espirituais, porque você não é Jesus, normalmente a gente fica sabendo por outras línguas, outras bocas, Sabendo você chega na reunião da comunidade
e você sabe que tem uma pessoa ali que está absolutamente contra você, que preparou injustamente uma armadilha, uma situação para trair. Eu fico pensando que se fosse eu, sinceramente, eu naquela reunião ali, naquela ceia, a primeira coisa que eu começava a fazer era chorar. Já começar a suscitar a pena dos outros para mim. O vitimismo absurdo, né? Aquela coisa, eu sou um coitado, eu vou ser traído. No mínimo eu ia soltar umas indiretas. Não é? Tipo assim, tem gente né? Que às vezes está com a gente, mas não é da gente, não. Tem gente que não é quem a gente pensa que é, não, viu? No mínimo eu ia fazer um negócio desse. Mas a forma como Jesus age diante da situação, ela é emblemática para nós, porque o nível de conhecimento que ele tem de Judas e do propósito de Judas, sabendo que Judas, o demônio já tinha colocado no coração de Judas o propósito de matá-lo, de entregá-lo, e Jesus tem a clareza de que isso tem também um componente espiritual. Ou seja, imagina você estar numa comunidade e saber que tem um dos seus membros mais importantes, e eu digo um dos seus membros mais importantes, porque Judas era o tesoureiro, era da diretoria. Um dos seus membros mais importantes, você tendo a consciência que ele está sendo influenciado pelo Satanás, está sendo inspirado pelo Satanás. Mas Jesus também conhecia outra coisa, que é o que, digamos assim, faz ele agir corretamente. E a gente leu no Evangelho, sabendo Jesus que ele veio do Pai e para o Pai haveria de voltar. Meus irmãos, notem a consciência de Cristo em relação ao nível de pertença dele ao Pai. É isso daqui que faz com que ele não haja com Judas como se fosse de forma vingativa. Ele tinha essa plena consciência de que as ações dele, elas deveriam ser iguais às ações do Pai. Elas deveriam estar condicionadas, inspiradas pela sua relação com Deus, não pela sua relação com os inimigos, por assim dizer, ou com aqueles que são seus opositores. E aí, Jesus, com muita liberdade interior, quando ele faz essa reflexão, eu acho que ele se exime quase que completamente, ou pelo menos minimiza a afetação psíquica daquelas circunstâncias, porque esse tipo de situação não é fácil, inclusive do ponto de vista psicológico, não é verdade? Se você souber que tem alguém contra você, que quer lhe fazer um mal, você acha que você se sente bem psicologicamente? Claro que não, você vai ser afetado psicologicamente. Mas Jesus, quando ele se relaciona com o Pai, parece que ele consegue suprimir, ou pelo menos minimizar essa afetação psíquica, até para poder agir com lucidez, não agir por impulso, não agir pela raiva, não é? Muitas vezes, desculpa falar, às vezes nós líderes tomamos umas iniciativas nem sempre motivadas pelo amor de Deus ou pela nossa relação com Deus. A gente toma às vezes iniciativas para com as pessoas, principalmente motivadas pela nossa relação conosco mesmo e com nossos pecados e com nossos defeitos, e com nossas limitações. Jesus, veja, ele recorre ao Pai, com isso ele minimiza a afetação psíquica, isso é muito importante, para poder lhe dar lucidez, para tomar as iniciativas corretas. E o que ele faz? Primeiro, ele não expõe Judas, o que seria o mínimo.
Ele não expõe Judas. Ele poderia ter dito, né? Olha, tem um camarada aqui que e eu sei quem é, eu vou logo dizer. Ele deixa Judas no anonimato. Já havia feito muito por ele, porque Jesus o escolheu, deu-lhe funções importantes, como eu disse, era o tesoureiro do grupo, era da diretoria, tinha a bolsa, e nesse momento crucial, amou ao extremo. Esta expressão que nós lemos no começo deste texto do Evangelho, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Vamos repetir? Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Esta expressão inclui Judas. Pode parecer uma coisa doida, mas inclui Judas. E inclui Judas quando se diz os seus, e inclui Judas quando se diz amou-os ao extremo. Essa expressão inclui Judas. Veja como Jesus estava centrado nas pessoas. Na pessoa. Pedro não entende aquele gesto. A gente sabe disso. A gente lê na sequência. Porque Pedro está preso à questão meramente ritualística. Ele não entende o gesto de Jesus de assumir aquela condição de escravo como um simbolismo para poder demonstrar aos discípulos qual que é a ação de um líder comunitário. E quando Jesus fez isso, quando Jesus incluiu Judas entre os seus, quando Jesus lhe deu uma função importante no grupo, quando Jesus não o expôs, mesmo sabendo de todo o plano maléfico que ele tinha contra ele. E quando Jesus lavou os pés dele, ele colocou em risco uma série de coisas, inclusive a sua própria credibilidade de líder. Ele colocou em risco, poderíamos dizer, a instituição da comunidade dos discípulos, entendeu? Porque as consequências daquilo a gente não poderia prever. Mas é um modo de nos dizer hoje que as pessoas têm primado. A própria escolha de Judas é um mistério. Eu tenho convivido na comunidade com algumas pessoas, e talvez vocês também passem por situações semelhantes, talvez um pouco, digamos assim, minimizado, porque no nosso caso nós temos uma comunidade de vida. Então é gente que deixou suas casas e veio morar conosco. E algumas dessas pessoas hoje elas estão com 40, 50, já beirando os seus 60 anos como eu. E algumas delas, depois você corta isso do vídeo, dão trabalho. Mas dão trabalho com umas inconsistências repetitivas, a ponto de você ficar pensando assim, será que eu fiz o discernimento certo de botar essa pessoa na comunidade? Ou então de você entrar em conflito, meu Deus, eu já fiz tanto, a gente já fez tanto, essa pessoa não tem jeito. Não tem jeito. Isso gerava dúvida em mim, até o dia que eu vi esse texto sob essa perspectiva. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim, eu não vos escolhi a todos vós, no entanto, um de vós é um demônio. Ou seja, pelas regras da lógica, Jesus escolheu um demônio para ser discípulo. E não tem como, claro, não no sentido exato, né, no sentido estrito da palavra, mas para dizer que Jesus escolheu uma pessoa extremamente comprometida, inclusive do ponto de vista moral. E nós não sabemos as razões. Alguém pode
até fazer conjecturas, arriscar, não, foi para dar tantas chances, ajudas para ele ser salvo, etc. e tal. Eu não sei se era isso. Eu sei que Jesus fez isso. De maneira que hoje eu olho para essas pessoas, qualquer pessoa, não precisa ser da minha comunidade não, de qualquer situação. Sabe, eu olho para aquelas pessoas sem jeito, aquelas pessoas difíceis, aquelas pessoas que você tenta e não consegue nada. E eu me lembro que Jesus disse: eu escolhi todos vocês. Queira ou não queira, aquela pessoa é escolhida de Deus, por alguma razão que a gente não sabe dizer, porque é um grande mistério. Essa passagem, ela me fez serenar, digamos, ficar sereno frente a alguns casos, a esses casos de pessoas que parecem não ter jeito, ou que parece que a gente errou no discernimento. Eu entendo que Jesus tenha deixado os discípulos mais ou menos ignorantes a respeito de Judas, justamente por causa disso. Você já notou que ninguém sabe muito bem aquela história entre os discípulos? Jesus diz: um de vós vai me trair. Aí Pedro, lá da ponta, faz um sinal para João perguntar. Aí João vai, reclina a cabeça lá no peito de Jesus. Jesus diz a ele, mas parece que ele não diz aos outros. Você já notou que Jesus preserva Judas na comunidade? Inclusive, de uma certa maneira, a boa fama dele. A ignorância é tão grande que quando Jesus olha para ele e diz: o que tens a fazer, faze-o logo, os outros pensam que Jesus está mandando ele dar coisa para os pobres. Ele preservou o desgraçado, o camarada, a boa fama do camarada. E eu entendo por que Jesus fez isso, eu acho, porque, imagina, aqueles discípulos, sobretudo naquele momento da vida deles, eles não iam ter condição de lidar com Judas, se eles tivessem pleno conhecimento do que tinha no coração deles. Eles iam linchar. Acho que eles iam matar o desgraçado. Não precisava nem ele se enforcar, não. Os cabos enforcavam ele. É porque a gente tem esse sentimento de indignação, não é? Frente às situações, quando uma pessoa, sobretudo quando a pessoa age com injustiça. E Jesus preservou. Porque se eles soubessem, se os discípulos soubessem, aquela trama que estava no coração de Judas, muito provavelmente eles tinham feito muitas coisas. É tanto que o que tem mais conhecimento a respeito é João, e é justamente o discípulo que chama Judas de ladrão, é o mínimo. Ele era um ladrão, João diz. Se você pega os correspondentes, os sinóticos, né? Não tem isso. Os outros evangelistas não trazem esse tipo de informação. O que mais conhecia a situação, né, fez questão de taxar Judas como sendo um ladrão. Muito diferente do modo como Jesus lida com a situação. E eu espero, sinceramente, meus irmãos, que esse ato de Cristo, ele nos cause desconforto interior, ele nos ilumine para que a gente aprenda isso, que mesmo se a gente tiver que errar, que a gente precisa ter um equilíbrio entre a gerência de pessoas e a gerência da instituição, mas se tiver que errar, erre em favor das pessoas, o prejuízo é muito menor, porque o maior tesouro que nós temos são os nossos relacionamentos. E eu queria trazer esse questionamento para vocês hoje. O nosso maior tesouro da sua comunidade não é a casa de formação que vocês batalharam tanto para construir o terceiro andar.
nem os instrumentos de música que vocês fizeram a rifa, ralaram, né, foi fruto do suor, do esforço. Porque a gente se esforça muitas vezes para conseguir certas coisas materiais, a gente tem a tendência de pensar que esse é o grande legado, né? Que a gente vai deixar para a posteridade, vamos deixar uma estrutura física, uma estrutura material. Sabe? O grande tesouro da sua comunidade não é nem mesmo a fama pública que ela tem dentro do seu município ou dos seus líderes. O nosso maior tesouro são os nossos relacionamentos. São as pessoas, são os vínculos que nós criamos. Nós temos vínculos fortíssimos. Nós temos vínculos fortíssimos. Alguns de vocês, e eu vejo isso, eu noto isso toda vez que eu venho aqui, vocês têm vínculos fortíssimos com a marca ou com o nome Javenice, com a comunidade Javenice, porque para muitos de vocês, a Javenice é a vida de vocês. Não é só uma coisa que, sabe, que chegou assim, um adendo, uma coisa supérflua. Não, tá, isso é uma coisa bonita. Eu vejo isso em muitos de vocês. Para muitos de vocês, a comunidade Javenice é a vida de vocês, não é, sabe, um passatempo. Mas quando você entende que a comunidade é a sua vida, por favor, não entenda as estruturas. As estruturas, elas podem ruir, elas podem cair. Isso daqui eu comecei a pregar aqui em 2005, não foi? Desde a primeira vez que eu vim, que eu fiquei vindo anos seguintes. Eu vi isso aqui aumentar. A gente começou pregando ali naquele auditóriozinho ali, depois as coisas vão aumentando, as estruturas vão aumentando, tudo. É muito interessante a gente ver o crescimento também físico, material da comunidade, mas, sinceramente, eu sempre prestei mais atenção no crescimento das pessoas e nas relações que vocês estabelecem uns com os outros. Esse é o maior tesouro. Quando você pensar, a Javenice é a minha vida, não pense na casa de oração, Monsenhor Mauro Tomazinho. Pense nos vínculos fraternos que você tem. Na importância que tem cada irmão, mesmo aquele mais trabalhoso. Sabe que Deus escolheu ele, de algum modo. A gente entende? Não. A gente gostaria que fosse assim, a gente preferiria. Tem uns que, quando se afasta da comunidade, é um alívio. Seja sincero. Se a gente, no fundo, fica, né, dando graças a Deus que o camarada escapou para lá. Não seriam, às vezes, nem as pessoas que nós escolheríamos, nós poderíamos escolher outros tipos de relação, mas foi Deus mesmo que trouxe, que chamou de algum modo, de alguma forma. A sua vida são os seus vínculos, são os seus relacionamentos. Essa estrutura aqui, a gente pode voltar daqui a, 20, 10, 30 anos, pode ser que não esteja mais. Mas as pessoas, elas precisam estar firmes. Eu fico pensando nisso, e eu vejo isso, de partilho olhando para vocês, mas eu fico olhando também para a minha realidade comunitária. Cada vez mais eu me convenço disso, que o grande tesouro da comunidade Remis do Senhor são as pessoas. É cada pessoa que está lá, sabe? Não são nossas estruturas, nossas coisas, né? Agora eu faço como Bruno Henrique. O Flamengo está no outro patamar. O Flamengo é grande demais. O Flamengo tem diversas páginas no Instagram. Ele falou, né? Isso é uma coisa mais doida, né?
O tesouro nosso não são as nossas páginas no Instagram, não é a repercussão midiática, são as pessoas. Eu olho as pessoas, eu observo o que elas representam para mim, eu observo o que elas representam umas para as outras, até nas suas realidades conflituais. Eu sou grato pelo que elas fizeram por mim, sobretudo nos momentos difíceis. Sabe, a gente é capaz de pregar aquela passagem dos 10 leprosos que foram curados, conhece? E que só um voltou, que botaram o apelido dele de Cashback, que foi o único que voltou. A gente é capaz de ficar indignado com aqueles nove leprosos e às vezes não ser grato pelo que as pessoas fazem por nós, sobretudo nos momentos mais difíceis, né? Graças a Deus que eu pude provar isso muito concretamente, de irmãos e amigos, fora da comunidade Remidos, também até de vocês, mas sobretudo dos meus irmãos de comunidade, que tiveram que enfrentar, por exemplo, momentos difíceis da minha vida, em que eu não tinha tanta alegria assim, que às vezes ia para o refeitório com a cara triste, fechada, e todo mundo tinha que ficar respeitando a minha tristeza e tentando me animar. Tem uma menina lá, o nome dela é Lívia. Eu ri demais com ela, ri uma vez, porque eu estava numa fase muito difícil e ela muito preocupada comigo, o tempo inteiro preocupada comigo. Ela queria, de algum modo, fazer alguma coisa para me animar. E eu já estava com pena dela, porque os esforços eram vãos. Mas ela não desistia, era bonito de ver. Ela não desistia. Todo dia que eu chegava no refeitório, ela tinha que sair com alguma coisa, nem que fosse uma piadinha besta daquela que você me contou quando eu cheguei, né? Assim que quando eu cheguei, ela foi logo, correu para me contar uma piada besta. E obviamente para eu rir, né? Que eu adoro piada besta. Daí ela ficava tentando. Era bonito de ver o esforço, e o esforço infrutífero, porque ela se fosse eu teria desistido, sei lá, no terceiro dia. Um dia ela disse uma piada e eu fiquei olhando para ela com cara de quem não tinha gostado. Ela olhou para mim e disse: "Está querendo rir." Minha gente, eu ri. Eu não aguentei, mas eu bolei de rir. A tristeza não passou não, sabe? Mas aquele esforço de querer, de algum modo, trazer alguma coisa, porque tem situações, às vezes, na nossa vida comunitária, que é assim, você não tem muito o que fazer pelo outro, não, sabe? Mas eu não sei se vocês conseguem observar isso, o esforço das pessoas que te amam, de tentar fazer alguma coisa por você, mesmo sabendo que ela não consegue fazer nada. É bonito de ver. E isso não é nenhum tipo de sentimentalismo, nem nada não. Essa menina mesmo, a Lívia, é casada com o Arthur, eles são um casal que eu conheço desde jovenzinhos, entraram na comunidade muito jovens. Eles têm uma filhinha, Ana Laura é o nome dela, que me chama de vovô. E você sabe que depois que a gente vira vô, né, o coração fica meio derretido, né? Assim, meio derretido, porque as criancinhas, né? Chega, vou voltar, não sei o que, papá. Um dia eu viajei, passei uma semana, assim, mais ou menos fora, e aí comecei a sentir saudade dela, sabe? Aí liguei para a Lívia e para Arthur. Disse: "Me passa aí que eu queria falar com a Ana Laura." Aí Lívia disse: "Você está com saudade dela, né?" Eu disse: "Estou." "Está com saudade dela porque você gosta dela, né?" Eu disse: "Não, que eu gosto de vocês também, não estou com saudade de vocês." Passa para ela que eu quero falar com ela, né?
Mas para dizer que existem, inclusive existem essas pessoas, às vezes anônimas dentro da nossa comunidade, sabe, que está ali fazendo um esforço, não é sutil, é discreto, e às vezes passa despercebido do líder, do coordenador, principalmente se ele estiver fixo mais na dimensão institucional, porque ele está valorizando o que faz grandes obras, o que consegue cantar bem, pregar bem, fazer grandes missões. A gente deixa de descobrir uma coisa importantíssima, que é esse tesouro que são os nossos relacionamentos. Eu vi uma coisa muito bonita acontecer em diversas comunidades. Irmãos conseguirem, vou usar uma expressão aqui para me fazer entender, traduzir defeitos, porque muitas vezes os seus defeitos, eles não são necessariamente defeitos, eles podem até ser virtudes, mas quando você vai comunicar essas virtudes, você comunica em outra língua. Me faz entender? Você não consegue, muitas vezes, isso acontece com a gente, você às vezes tem uma intenção muito boa, você quer fazer alguma coisa boa na comunidade, mas você acaba fazendo uma bobagem. Ou as pessoas entendem diferente. Né? Então, os meus irmãos souberam traduzir muito bem meus defeitos. Por exemplo, minha frieza, minha ranzinzice, porque eu sou ranzinza, viu? Vocês me veem aqui contando piada, mas eu sou chato. Dentro de casa, às vezes eu chego, os meninos querem faz uma colocação para mim, eu não estou nem aí, sou frio, às vezes sou até ignorante. Aí eles dão risada de mim. Eles começam a rir de mim. Começam a tirar lições daquela frieza. Ou seja, eles conseguem pegar algumas virtudes minhas. Porque às vezes ser frio é uma virtude, no sentido de ser objetivo, de não se deixar afetar emocionalmente para poder conseguir resolver as coisas rápidas na comunidade. Mas quando eu vou traduzir isso nos meus relacionamentos, eu traduzo de uma maneira agressiva. É como se eu estivesse falando uma virtude noutra língua. E eles conseguem traduzir. Eles conseguem tirar proveito, às vezes até dos meus defeitos e das minhas falhas. Então, eu fico pensando nisso, eu fico pensando nessa maravilha. Agora, imagine esses relacionamentos, esse lado maravilhoso dos relacionamentos entre os irmãos. Imagine isso na realidade escatológica, no céu. Porque se viver em comunidade, do jeito que a gente vive, com todos os defeitos que a gente tem, com todas as dificuldades que a gente tem, é bom, é ou não é? Você imagina no céu. Você imagina no céu, eu me encontrar com você, Everson, lá, sem seus defeitos. Você totalmente purificado, sabe? Sem dizer bobagem, sem menor risco de fazer qualquer coisa que me desagrade. Como que vai ser isso no céu? Isso vai ser um negócio espetacular, mas Deus nos permite vivenciar desde já. Só que isso depende muito do coordenador, muito do líder, muito dele saber enxergar as pessoas, mais do que as instituições. Nosso maior tesouro, volto a dizer, são os nossos relacionamentos. Amemos as pessoas de duas formas. E aí eu vou trazer 2 textos bíblicos importantes, que estão aí mesmo no Evangelho de São João. Eu não vou pedir que vocês abram, por causa da hora, do tempo, enfim, por causa do cansaço. Mas são textos que vocês conhecem e depois podem consultar na sequência.
porque eu li o capítulo 13, mas vocês podem pegar também o capítulo 15 e depois o capítulo 17 de São João, que você vai encontrar essas duas coisas que eu vou citar. A primeira é quando Jesus manda que a gente ame uns aos outros como Ele nos amou. Versículo 12 e 13 do capítulo 15 do Evangelho de São João. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristo se torna a referência, o modelo. Então, tudo isso que nós contemplamos aqui em João 13, e o modo como ele agiu na comunidade, inclusive em relação a Judas, é o modelo para que a gente ame aos outros. Eu preciso amar como Jesus amou. Como é o amor de Deus por mim? Como é que você sente o amor de Deus por você? Como é que você enxerga? Como é que você vive o amor de Deus por você? É este mesmo amor, né? É como Deus amou você que você tem que amar os outros. E o amor de Deus é compassivo, é apaixonado, é incapaz de considerar antes os próprios interesses. O amor de Deus chega a jogar Deus contra si próprio. O amor de Deus é eros, é erótico. Me lembro de uma mulher uma vez que escutou uma pregação minha e depois foi partilhada, disse que eu nunca tinha escutado falar do amor de Deus assim como o Ronaldo falou, não sabia que o amor de Deus era tão grande que chega a ser indecente. Eu disse, não, comadre, é erótico. Não é indecente não, viu? Mas no sentido de ser um amor apaixonado, né? Que é incapaz de buscar os próprios interesses. Deixa eu me empoderar de novo aqui nos slides. Vou trazer aqui uns textos rápidos, né? Do Papa Francisco na Amoris Laetitia e na Fratelli Tutti. São excertos que eu tirei, né? Talvez até um pouco descontextualizados. Mas olha essa frase, gente. Pense nisso. O amor detesta fazer sofrer os outros. Detesta. Não façamos os outros sofrerem, evitemos, preservemos. Pelo contrário, a gente é chamado a aliviar os sofrimentos alheios, não fazê-los sofrer mais. Um olhar amável faz com que nos detenhamos menos nos limites do outro, podendo assim tolerá-lo e unirmos-nos num projeto comum, apesar de sermos diferentes. Comunidade é um projeto comum, sim ou não? Sim. Isso só é possível, apesar de sermos diferentes, se nós nos detivermos menos nos limites do outro e mais nas suas potencialidades, naquilo que a pessoa tem de bom. As pessoas podem desenvolver, olha, essa frase é muito contundente do Papa Francisco, as pessoas podem desenvolver algumas atitudes que apresentam como valores morais. Você pode ter na sua comunidade pessoas que têm essas virtudes, fortaleza, sobriedade, laboriosidade, que a gente gosta, né? A gente gosta do membro que trabalha. E outras virtudes, mas para orientar adequadamente os atos das várias virtudes, ou seja, essas virtudes, quando você vê uma pessoa com essas virtudes, fortaleza, sobriedade, laboriosidade, não se contente só com o fato da pessoa tê-las. Essas virtudes precisam ser orientadas por uma virtude maior, que é necessário considerar também, para orientar adequadamente os atos das várias virtudes morais, é necessário considerar também a medida em que eles realizam um dinamismo de abertura e união para com as outras pessoas. Este dinamismo é o que, meus irmãos? É a caridade. Que Deus faz o quê? Infunde
caso contrário, talvez tenhamos só uma aparência de virtudes que serão incapazes de construir uma vida em comum. Vocês estão pensando que uma comunidade é construída de gente que tem muitas virtudes? Não adianta ter virtudes se não for orientadas pela caridade. A estatura espiritual de uma vida humana é medida pelo amor. Todos nós, crentes e católicos também, devemos reconhecer isto. Em primeiro lugar está o amor. O amor nunca deve ser colocado em risco. Você pode botar em risco qualquer coisa, enquanto governo, inclusive seu cargo, sua função, sua fama. Pode colocar em risco sua fama de bom líder. Até isso você pode botar em risco. Mas o amor nunca pode ser colocado em risco. O maior perigo, que às vezes a gente gosta dessa palavra perigo, né? Mas isso corre o risco, mas isso tem o perigo de, não sei se você já viu esses discursos em boca de líder, mas não pode fazer isso porque isso aí vai gerar um precedente. O perigo disso aí a gente tem uma série de discursos para justificar. Beleza, tudo bem, claro que a gente tem que ser prudente em algumas situações, mas o maior perigo é não amar. Não é perder, sabe, funções, fama, imagem, etc. O amor, ele pode superar a justiça e transbordar gratuitamente, sem nada esperar em troca, até chegar ao amor maior, que é dar a vida pelos outros. Aí o Papa Francisco se pergunta, né? Mas será possível um desprendimento assim? Isso tudo que eu estou falando aqui é possível? Será possível um desprendimento assim que permite dar gratuitamente e dar até o fim? Sem dúvida, porque é o que pede o Evangelho. Recebestes de graça dai. Deus amou você, ame como você foi amado. Mas aí entra outra coisa importantíssima, que eu digo para encerrar. Porque a primeira coisa é amar como. Amar como fomos amados. Amar como Jesus ama. Mas em João 17, a palavra de Deus nos revela que Ele nos infundiu, Ele infundiu em nós e nos capacitou para que nós amemos aos outros, não somente como Ele nos amou, mas também com o amor que Ele nos amou. Veja, existe uma diferença aqui. Uma coisa é o modelo, é a referência. Então, eu amo os irmãos como Jesus me amou. Mas não só isso, Deus nos capacitou também para amar os outros com o mesmo amor com o qual Ele nos amou. Em João 17, isso está muito claro. Jesus rezando ao Pai, Ele diz: Pai, eu recebi essas pessoas, esses discípulos, eu recebi de Ti, recebi de vós, e eu os guardei enquanto eu estive no mundo, mas agora eu vou voltar para Ti, Pai, e eu peço que Tu guardes, para que eles sejam um como nós. Já é um pedido ousado. Inclusive porque isso incluía os discípulos futuros, não só aquele grupo lá. Isso fica claro no texto, que Jesus inclui a nós também, futuros discípulos seus. Notem, quando Jesus diz assim, que Pai, com o mesmo amor com que Tu nos amas, eu os amei. E eu quero que eles sejam um, e que eles também, com o amor com que eles foram amados, que é o Teu amor, eles também amem. Ora, o que é o amor de Deus?
senão o próprio Deus? Ou mais especificamente, o Espírito Santo? Versículo 26 do capítulo 17 de São João. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Preste atenção nessa palavra. O amor com que me amaste, o que é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai? O Espírito Santo. Para que o amor com que me amastes, entenda o Espírito Santo, esteja neles e eu também neles, para que eles possam amar uns aos outros com este amor. Notem, nós podemos amar os outros com amor eterno. Com amor eterno. No dia que o Espírito Santo se derramou sobre nós, Deus nos tornou capazes de amar os outros com o mesmo amor com que o Pai amou o Filho. Amor eterno. Deixou de ser, inclusive, histórico o amor. O que tornou o amor de Deus por nós, inclusive, foi o derramamento do Espírito Santo. Porque aquele que é eterno, que é o Espírito Santo, foi infundido em nós. Então, o amor de Deus está em nós. Esse amor é eterno. Porque é o próprio Deus. Agora, você pode mensurar isso? Quer dizer que eu posso amar os outros com o mesmo amor com que o Pai amou o Filho? Posso. Está aqui. Na palavra. Que não é um amor histórico, é um amor eterno. Então, eu posso amar os irmãos com um amor eterno. Eterno significa que não tem nem começo nem fim. Não é nem que não tem só fim. O que não tem só fim é uma coisa infinita. Eterno não tem começo nem fim, como Deus. Não tem começo nem fim. É o Espírito Santo, eterno, sempre existiu. Eu posso dizer que o meu amor por você sempre existiu. Olha que coisa doida. Eu posso chegar numa pessoa da minha comunidade, na minha esposa, no meu filho, no meu irmão de comunidade, na minha autoridade, dizer: poxa, cara, eu te amo com amor eterno. O meu amor por você sempre existiu e nunca vai se acabar. Porque Deus me capacitou a amar com o mesmo amor com que fui amado, que é o próprio Espírito Santo. Então, eu fiquei absolutamente extasiado quando eu compreendi, primeiro que o amor de Deus é Ele mesmo, mas também quando eu descobri que eu podia amar não só como Deus, mas também com o próprio amor de Deus. Eu posso amar os outros para além das minhas limitações e fraquezas e afetos, e seja lá o que for. Eu posso amar com o mesmo amor eterno. Tem uma música que diz isso e eu queria concluir com ela. Com amor eterno eu te amei. Conhece? Dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama teu irmão. Agora vai, também ama teu irmão. Esse refrão, pelo menos, traduz muito bem essa passagem. Vamos cantar de novo? Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama teu irmão. Agora vai, também ama.
Feche seus olhos um pouco. Lembre-se dos 3 textos que nós citamos. João 13, Jesus, como ele lida com os discípulos, mais especificamente com Judas, e a atitude que ele assume de amar ao extremo. Lembre-se de João 15, quando Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E lembre-se de João 17, para que com o amor com que me amastes, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles, e eles possam amar com o mesmo amor com que o Pai amou o Filho. É uma meta ousada, mas é bíblica. É o Evangelho que nos propõe. Escute agora, escute Deus dizendo para você: com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama teu irmão. Agora vai, também ama teu irmão. Mais uma vez nós pedimos o Espírito Santo, Senhor, que Ele haja dentro de nós de tal forma que nós sintamos isso, percebamos isso, tenhamos essa visão clara, Senhor. Que o grande tesouro da nossa experiência são os nossos relacionamentos, são os irmãos, são os outros, são as pessoas. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu infundistes em nós um amor eterno, que és Tu mesmo, e nos deste essa capacidade de comunicar a Deus, comunicar o Espírito Santo, comunicar o amor. Nós te louvamos porque isso não é impossível. Isso é a certeza que vem do Evangelho. Nós recebemos de graça, nós queremos dar também de graça. Ajude-nos, Senhor, nessa noite, a reencontrar o prumo da nossa liderança, da nossa coordenação, a ter uma visão clara sobre cada pessoa, até daquelas mais discretas que tem nas nossas comunidades, e de como Tu as ama com amor eterno. Ajude-nos, Senhor. E se nós tivermos que cometer erros, que cometamos erros não contra as pessoas, que o meu coração deteste fazer os outros sofrerem. Deteste. Dá-nos também um batismo de amabilidade, de escuta, de carinho, de cuidado, de proteção sobre as pessoas. Ajude-nos a proteger, sobretudo, os mais fracos da nossa comunidade. Ajude-nos, Senhor. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. Um instante de silêncio.
deixando que a palavra de Deus sedimente, construa, edifique, pode, destrua aquilo que não é de Deus, convença nosso coração de que a única coisa que não pode ser colocada em risco é o amor. Todo o resto pode. Com amor eterno eu te amei, dei a minha vida por amor. Agora vai, também ama teu irmão. Agora vai, também ama teu irmão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.